Pessoas, vamos ver agora como funciona, como se comporta o gráfico de uma função quadrática de acordo com o coeficiente a e com o discriminante delta, tá? Vamos ver como é que vocês vão poder estar visualizando o gráfico da função quadrática. Ó, eu vou colocar primeiro aqui os gráficos e depois eu vou colocar o que está acontecendo. Percebam que isso aqui são apenas esboços, né? Mas já dá uma boa de uma impressão sobre o que realmente ocorre, tá? Ó, nós podemos ter o gráfico dessa forma aqui, olha que maravilha, ó, dessa forma aqui. Nós podemos ter o gráfico dessa forma aqui. Aqui é o X, aqui é o Y. Dessa forma aqui, ó. E nós podemos ter o gráfico dessa forma aqui, ó. Beleza. Quando você tem dois pontos em comum com o eixo X, tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui dois pontos em comum com o eixo X, ó, esse ponto e esse ponto. Significa que nós temos duas raízes distintas. A concavidade está para cima porque parece uma carinha sorrindo. Então, nesse caso aqui, nós temos o A positivo, porque a carinha está feliz, tá vendo? E temos o delta também positivo, porque eu tenho duas raízes distintas, né? Lembrando que a interseção do gráfico com o eixo X é onde fica a raiz. Como nós temos dois pontos de interseção, nós temos duas raízes. Então, esse gráfico aqui, nós mesmo sem sabermos que função é essa, nós sabemos que o A é positivo e que o delta também é positivo, por ter dois pontos em comum. Já nesse segundo gráfico aqui, nós também vamos ter o nosso A positivo, porque a concavidade também está para cima. Só que nós temos apenas um ponto em comum, ó. Temos apenas um ponto de interseção do gráfico com o eixo X. Significa que só tem uma raiz ali. O que significa com a função quadrática nós falarmos que tem uma raiz? Significa que as duas raízes são iguais. Se elas são iguais, é como se fosse uma única. Por isso que tem um único ponto. E nós temos que para duas raízes serem iguais, o delta tem que ser igual a zero. Foi falado isso no vídeo anterior. Então, o segundo gráfico, nós temos o A positivo e o delta nulo. Delta é igual a zero. Por que eu sei que o A é positivo? Porque nós temos exatamente a concavidade para cima, uma carinha feliz. E por que eu sei que o delta é igual a zero? Porque eu tenho um único ponto em comum com o eixo X, tá? E essa terceira possibilidade aqui, ó, nós temos o A positivo também, pelo fato de ter a concavidade para cima, só que nós vamos ter o nosso delta negativo. Como é que eu sei que o delta é negativo? Porque o gráfico não tem nenhum ponto em comum com o eixo X, tá? Não tem nenhum ponto em comum com o eixo X. Se não tem ponto em comum, é porque não tem raiz real. E se não tem raiz real, é porque o delta é negativo, conforme foi falado no vídeo anterior. Essas são as três possibilidades do gráfico quando o A é positivo. E vou fazer aqui embaixo, analogamente, o que acontece se o A for negativo, tá? Com o A negativo, nós também teremos aqui nossa situação. Ó, X e Y. Ó. Cá também.
x e y. E para cá também um x e y. Então, analogamente, ó, aqui nós temos dois pontos em comum, aqui nós temos um ponto em comum e aqui não temos nenhum ponto em comum com o eixo x. Em todos os gráficos aqui que eu coloquei na parte de baixo, nós temos a concavidade para baixo, ou seja, uma carinha triste. O que significa isso? O A na primeira vai ser negativo, porque a concavidade está para baixo, só que o nosso delta vai ser positivo. Por quê? Porque tem dois pontos em comum, duas raízes distintas. No segundo gráfico, o nosso A é negativo, porque a concavidade está para baixo, e o nosso delta é nulo, é igual a zero, porque tem apenas um ponto em comum. E no terceiro, nós temos novamente o nosso A negativo, porque a concavidade está para baixo, e o delta vai ser também negativo, porque não tem nenhum ponto em comum entre o gráfico e o eixo x. O que significa? Significa que não tem raiz real. Então, essas são as 6 formas, tá, que vocês podem ver um gráfico de uma função quadrática, beleza? Tá tudo aí, ó. Esses são nossos 6 possíveis gráficos, tá? Dê uma boa olhada aí, que sempre vai aparecer dessa forma, ou melhor, de uma dessas formas. Show de bola? No nosso próximo passo agora, eu vou fazer alguns exercícios com vocês sobre essa primeira parte aí de gráfico e de comportamento da função. Até mais.